E para quem acha que esse assunto de apetite a risco vem para gerar algum tipo de trava, vem para gerar algum tipo de burocracia ou limitar a capacidade de geração de resultados, muito pelo contrário. Ele vem para fortalecer esse processo de geração de resultados, para que você que tem essa visão não seja irresponsável em gerar um resultado de curtíssimo prazo que seja bom para você e não seja bom para a empresa. Tá legal? Quem aposta em investir tempo na definição de apetite a risco está pensando na empresa. Quer que a empresa se perpetue, que ela dure muito mais do que as pessoas que estão ali naquele momento gerindo a mesma. Olá pessoal, Thiago Labliuc falando e hoje a gente vai explorar um item que faz parte do processo de gestão de riscos e pode sim determinar a forma como as empresas operam, alocam seus recursos e geram resultados. Hoje a gente vai falar sobre apetite de riscos. E apetite de riscos, pessoal, não é somente aplicado para grandes empresas. De forma implícita, ele já faz parte da tomada de decisão mesmo para empresas que têm um processo de gestão de riscos que necessitam de algum tipo de evolução. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Não trabalhamos com empresas que têm envolvimento em corrupção, é uma definição de apetite. Ou não utilizamos produtos que não sejam orgânicos, também é outra premissa de apetite. Ou nosso produto é considerado como premium, então vamos distribuir apenas em lojas de varejo que tenham valores similares ao nosso. E por fim, não colocaremos crescimento acima de sustentabilidade. Então esses são exemplos de apetite de risco. E o apetite de risco, pessoal, o que é, afinal de contas, esse apetite, então? Ele é uma formalização realizada pela diretoria, pelo board da companhia, onde deve estar declarado até que ponto de determinada exposição de risco a companhia está disposta a correr para atingir determinado objetivo, geração de determinado resultado. E ela pode ser qualitativa, como eu dei exemplo aqui, ou seja, ela pode determinar algumas premissas de que não aceita se expor a fim de gerar resultados. Então ela pode ter uma característica mais qualitativa ou quantitativa, com valores e limites muito bem definidos, né? Ou seja, independente de como seja, ela precisa estar claro o suficiente sobre qual é o nível de exposição ao risco que a empresa está disposta a correr, para que ela seja amplamente divulgada e, sobretudo, respeitada, tá certo? Não é um assunto trivial, muito pelo contrário, é um assunto que precisa de ter grande comprometimento dos administradores para que a sua implementação funcione. Porque caso contrário, pode ser um discurso e apenas discurso e o pior, a empresa, o corpo operacional que faz o dia a dia não entendem essas definições de apetite e podem fazer com que a empresa esteja exposta num nível que ela não estava já na largada disposta a correr. Então, se você quer ter uma empresa com processos que garantam a resiliência de sua estratégia, me acompanhe nesse vídeo que eu vou explicar o que significa em maiores detalhes e como começar a implementar isso na sua empresa. Tá legal? Então vamos lá. Então, quando a gente fala sobre apetite de risco, pessoal, não existe uma abordagem padrão. Então, para aqueles que acreditam que eu defini apetite de risco de maneira geral para minha companhia, toma cuidado. Porque a sua companhia pode ter produtos ou processos que tenham características diferentes, que estejam funcionando em meios diferentes, meio físico, meio digital e por aí vai, que por sua natureza tenham exposições distintas, tá certo? Então não existe uma abordagem padrão. Não existe também aquela sensação de que, olha, esse é o jeito certo de se fazer. Muito pelo contrário, cada empresa, como eu disse, pode ter um nível de maturidade diferente. E para isso precisa adequar a definição de apetite de risco ao nível de maturidade da empresa. Então, como eu exemplifiquei aqui, você pode ter aspectos qualitativos, quanto também vocês podem ter aspectos quantitativos, como por exemplo, não aceito ter na minha base de clientes uma concentração acima de 15% para um único cliente. Ou seja, você está determinando uma quantidade, um limite específico para um contexto específico. E eu vou dar outros exemplos aqui para deixar um pouquinho mais claro, tá legal? Então, mesmo que a determinação seja genérica, qualitativa, como eu disse, ela pode sim ser base para começar um processo de evolução e ela ser o que vai drivar a companhia no que diz respeito ao que ela aceita fazer em busca de determinado resultado, tá legal? Empresas mais maduras, que já tem esse assunto já sendo desenvolvido há muito tempo, muito por conta também de grande pressão regulatória,
já tem esse tipo de assunto um pouquinho mais sedimentado, um pouquinho mais maduro. E porque já são obrigadas, essas empresas já são obrigadas a implementar isso há algum tempo, e o seu apetite, na maior parte das vezes, já busca ser muito mais quantitativo do que qualitativo. Ou seja, consegue correlacionar aspectos, valores, né, volume de transação, faturamento e por aí vai, com um indicador de riscos. E esse indicador de riscos, ou de performance, a gente vai falar sobre isso, ele pode determinar qual é o limite que a empresa está disposta a correr. Evidentemente, pessoal, que, como eu disse, não existe uma regra muito clara. Olha, se uma empresa funciona para ela, não significa que vai funcionar para a sua que está começando agora. E é sobre para você que está começando agora que pode me questionar, então por onde eu começo? Eu gostaria de ter essa preocupação em ter processos um pouco mais sustentáveis, um pouco mais independentes de um viés ou de uma arbitrariedade de uma única pessoa. Ou seja, eu gostaria que a empresa respeitasse limites sustentáveis de operação. Tá legal? Então, para quem está começando agora aqui algumas recomendações, eu sugiro começar pela revisão e reflexão sobre os objetivos da companhia e como esses objetivos foram cascateados em metas. Como as metas da sua companhia está definida. Existe uma relação, pessoal, entre o nível de exposição de risco e performance. Quanto mais faturamento, quanto mais desempenho a empresa tiver, é uma expectativa que a complexidade e o risco de sustentação acompanhem essa curva. Tá? Então existe uma relação entre esses dois vértices. Quanto mais desempenho, mais risco eu tendo a ter. Tá legal? Então, eu recomendaria que fizesse uma reflexão sobre essas metas, porque certamente essas metas têm um target, têm um valor estabelecido, para depois poder ser mensurado e depois, evidentemente, ser avaliado se atingiu as metas ou não. Então, quando se determina uma meta, uma performance, é importante se avaliar qual é o nível de incerteza para que aquela meta seja atingida. Ou aquilo que pode contribuir, quais são os riscos que podem contribuir para que essa meta não seja atingida. Então, quando você começa a fazer essa correlação, essa análise, você vai começar a identificar alguns pontos dentro daquilo que você está de olho, no seu começo de empresa, que é performance, que é resultado, etc., que podem dar errado, e com base nisso, você fazer uma definição de, olha, eu vou até essa meta, mas eu também não aceito correr tal nível de exposição de risco, mesmo que o resultado potencialmente possa ser muito superior. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Didáticos, evidentemente, aqui só para exemplificar essa correlação. Então, preciso fazer uma volta rápida em uma corrida, mas isso tem um limite com relação à segurança e combustível. Ou seja, não adianta eu querer correr o máximo possível e não respeitar em determinados momentos da pista que necessito de ter freio e necessita de ter uma cadência melhor na hora de fazer uma curva e, sobretudo, estar de olho no combustível, porque dentro da Fórmula 1, um exemplo que eu estou dando aqui, se você vai fazer uma volta de classificação, não adianta você fazer uma volta com combustível muito vazio, porque você vai começar a corrida com combustível muito baixo e você vai ter que fazer a parada. E isso pode te dar uma falsa sensação de vantagem no início, mas no curtíssimo prazo você perde essa vantagem. Tá legal? Um outro exemplo é o seguinte: ao emprestar dinheiro, eu preciso saber o limite que posso aguentar a falta de pagamento, para que eu possa honrar os meus compromissos. Ou seja, nesse caso, apesar de ser qualitativa, já existe uma indicação aqui de que se eu tenho meu business com relação a empréstimo de dinheiro, eu preciso avaliar em qual nível eu possa absorver uma falta de recebimento dessas pessoas que eu estou emprestando dinheiro, para que eu consiga pagar inclusive minhas contas. Porque eu posso fazer um processo de captar uma série de recursos, emprestar isso no mercado e ninguém me pagar, ou uma parcela significativa não me pagar. Se eles não me pagarem, como é que eu vou pagar as minhas próprias contas e, sobretudo, aquelas pessoas que eu captei essa grana? Então tem que ter esse limite. Eu posso ter uma falsa sensação de spread sobre esses empréstimos, mas eu preciso tomar cuidado com relação à exposição de risco sobre esse assunto. Legal? Ou um outro exemplo é: pretendemos aumentar a venda do nosso produto, mas até determinado nível que eu consiga entregar. Ou seja, eu posso ter um processo de venda. Evidentemente que eu quero vender para todo mundo,
mas pode ser vai chegar um ponto, se minhas vendas estiverem super aquecidas, eu tenho que saber em parar ou diminuir. Por quê? Porque eu posso começar a vender para muitas pessoas envolvidas em empresas, etc., e eu não conseguir entregar. Ou seja, eu vou ter aquela sensação de faturamento, de prosperidade, mas logo em seguida vai vir aquela sensação de fracasso, de risco reputacional, falta de capacidade de entrega, desconfiança do mercado e por aí vai. Ou seja, você percebe que performance é acompanhada do risco a respeito de como que aquela performance é sustentada. Então, à medida esses exemplos aqui são para dizer que todos eles têm que buscar um equilíbrio e compromisso entre risco e oportunidade. Então, o apetite a risco é isso, é a constante busca entre o equilíbrio, entre o quão eu posso gerar resultado, e eu posso determinar metas até agressivas sobre isso, mas levando em consideração se eu tenho condições de absorver os riscos que isso tem de forma inerente. Se eu vou conseguir sustentar aquilo que eu estou prometendo, tá certo? E para aquelas empresas que já buscam esse equilíbrio, mesmo sem estruturas de riscos específicas para acompanhar isso, tem um passo muito importante, pessoal, que é relacionado à cultura. Então, a partir do momento que o board declara o seu apetite e exercita isso e demonstra através de exemplos essa preocupação em não assumir uma exposição que a empresa não está disposta a assumir, já cria aquele senso de cultura. Ou seja, pelo exemplo, pelo comportamento, as pessoas começam a absorver isso e certamente o dia a dia vai ser um pouquinho mais sustentável, tá certo? Então, é importante você, mesmo que esteja numa empresa começando, começar a avaliar a sua estratégia, a sua visão, os seus valores e avaliar como essas metas estão sendo derivadas dessa sua grande visão e sobre essas metas avaliar se o seu apetite de risco pode ser definido e sobretudo, se ele está sendo divulgado. Tá legal? Porque depois é muito comum, e isso é o mais fácil, né? É você conseguir mensurar meta. Todo mundo quer bater meta. Então as pessoas sempre encontram meios de mensurar uma determinada meta, um determinado objetivo. Agora o desafio é começar a buscar a mensurar qual é o nível de exposição que aquele objetivo traz consigo para avaliar se a performance está sendo buscada, mas de alguma forma o risco está sendo negligenciado, tá certo? E para quem acha que esse assunto de apetite a risco vem para gerar algum tipo de trava, vem para gerar algum tipo de burocracia ou limitar a capacidade de geração de resultados, muito pelo contrário. Ele vem para fortalecer esse processo de geração de resultados, para que você que tem essa visão não seja irresponsável em gerar um resultado de curtíssimo prazo que seja bom para você e não seja bom para a empresa. Tá legal? Quem aposta em investir tempo na definição de apetite a risco está pensando na empresa. Quer que a empresa se perpetue, que ela dure muito mais do que as pessoas que estão ali naquele momento gerindo a mesma. Tá legal? Então esse assunto vem para fortalecer a tomada de decisão na definição das estratégias, no acompanhamento de determinada estratégia. Ele é obrigatório? Apesar dele vir para fortalecer, ele é obrigatório? Não, ele não é obrigatório. Muitas empresas, inclusive que talvez donos, administradores de empresas que estejam vendo esse vídeo, estejam inclusive com a intenção de aprender um pouquinho mais e saber como implementar. Porque apetite a risco não é algo obrigatório, mas ele certamente ajuda a drivar, ajuda a calibrar melhor a forma como você investe, a forma como você acompanha resultados. Tá legal? Então, é um exercício e parte da administração do board começar a dar início a esse exercício. E como eu falei, não existe padrão. É importante que seja exercitado. A forma como se define esses apetites pode começar de uma forma mais qualitativa, mas a tendência é que cada vez mais migrem para indicadores de risco que possam mensurar essa exposição. Tá legal? Essa mensuração, ela pode ter, como eu disse, aspectos qualitativos. Tá legal? Então, eu vou dar alguns novos exemplos aqui de apetites que têm uma característica qualitativa, mas já tem um enviesamento a dizer que é uma forma como a empresa não quer trabalhar. Primeiro exemplo, não podemos ter uma concentração em um único parceiro no processo de distribuição do nosso produto. Ou não podemos ter
nossa carteira de faturamento não pode ter uma concentração muito elevada em apenas um produto. Ou seja, são definições que ainda não têm um limite bem estabelecido, mas já dão luz de como a empresa não quer operar. Outro exemplo, a função X, na minha empresa precisa sempre ter um backup e documentação extremamente detalhada. Ou seja, a empresa está preocupada, e já é uma definição para o corpo operacional, a não ter concentração em pessoas-chave e caso tenha, a documentação é uma premissa. Então esses são tipos de situações que podem levar a uma perda de conhecimento, uma diminuição de capacidade de entrega caso uma pessoa-chave saia, ou se você tem uma concentração em um único parceiro, esse parceiro tem algum tipo de dificuldade, ou tem algum tipo de impacto, inclusive para o seu produto, é recomendado que tenha outras opções. Isso diz respeito à resiliência do seu business, né? Então, são exemplos que, para empresas que estão começando, podem vir a declarar isso, e esse apetite, evidentemente, depois até fazer parte de uma política que vocês tenham dentro da sua empresa. Tá legal? Mas, e quando a gente fala sobre aspectos quantitativos? Porque, pessoal, como eu disse, não tem padrão e não tem fórmula certa, porque cada produto, cada contexto pode ter uma característica diferente. Então, para empresas, mesmo para empresa que tenha apetites qualitativos, é possível também ter quantitativos. Não existe uma empresa que só pode ter quantitativo, não pode ter qualitativo. Não é isso. É aquela empresa que só tem qualitativo, não pode pensar em quantitativo. Nada disso. Existe um mix, como eu disse, a depender do contexto, tá certo? Então, eu vou dar outros exemplos aqui que envolvam um pouco mais de aspectos quantitativos, que são valores, que são limites e por aí vai. Primeiro exemplo, não podemos ter a concentração de faturamento acima de 30% por produto. Ou seja, uma empresa que não quer ter concentração de faturamento em apenas um produto. Ela quer ter uma diversificação na sua oferta de valor. Para que caso, ainda mais se esse produto ela não tiver detenção total sobre os insumos, sobre o core daquele produto, ele é uma revenda e por aí vai, pode ter esse tipo de determinação. E não basta só o dono, o board declarar em falas, em discursos, não, se isso precisa estar escrito, formalizado, porque a empresa, as outras áreas comerciais, de processo, etc., terão que trabalhar para diminuir a concentração caso exista, porque a empresa não aceita ter. Então, é por isso que eu digo que vai drivar, sim, que pode drivar como a empresa opera e aloca seus recursos. Tá legal? Um outro exemplo, nosso processo de qualidade pode aceitar no máximo 5% de falha de produção. É um apetite determinado. Tá certo? Ou seja, não vou aceitar, a empresa não aceita com uma concentração maior do que 5%. Tá legal? Evidentemente que isso não limita que isso aconteça. Pode ser que você tenha essa definição e aconteça de você ter uma falha acima de 5%, 10%, 15%. E aí você tem que avaliar até que teto eu tolero essa extrapolação do meu apetite, que é o que a gente chama de tolerância. Eu vou entrar sobre isso daqui a pouquinho. Um outro aspecto, o orçamento de pesquisa e desenvolvimento da minha empresa, principalmente empresas de tecnologia que tem que sempre estar buscando inovação, terá um budget, um orçamento de no máximo 25% do nosso faturamento. Ou seja, uma empresa de tecnologia que tem já um faturamento recorrente de serviços e produtos, não pode pegar todo esse faturamento e investir em pesquisa e desenvolvimento, porque senão vai ter dificuldades de sustentar o dia a dia dos atuais produtos. Então existe um teto, que eu vou direcionar 25% do que eu faturo para pesquisar coisas novas e desenvolver novos produtos e por aí vai. Superou isso significa que, então, de alguma forma, o meu processo de desenvolvimento de produtos está ineficiente ou o meu faturamento não é suficiente. Então é quando eu tomo aquela decisão, se vou adiante, não vou e por aí vai. Tá legal? Outro exemplo, precisamos ter um estoque mínimo de 15% da nossa capacidade de armazenamento para não termos problemas de atendimento de demanda. Ou seja, você está determinando um limite mínimo aceitável de estoque. Se você baixar abaixo de 15%, certamente você pode ter um problema de entrega para o seu cliente final. Então, empresas que gerenciam centro de distribuição, trabalham com varejo principalmente, têm isso na veia, porque sabem que tem a dificuldade de repor estoque, podem depender de um outro parceiro, esse outro parceiro pode ter um tempo maior de entrega que não corresponda à demanda que você está tendo. Então é preciso ter todos esses aspectos equilibrados. E por fim, que é o exemplo mais didático que existe, que é o seguinte: assim que o indicador de gasolina acender,
procure imediatamente um posto de combustível. Ou seja, o indicador de gasolina é um tradicional KRI, que é um indicador-chave de risco, que tem um apetite. À medida que entra na reserva, ele acende, ou seja, entrou num nível de exposição que, teoricamente, o dono do carro não deveria aceitar. O dono do carro fazendo a comparação sendo um dono de empresa, sendo a diretoria, algo assim. E cabe a esse dono decidir se vai buscar um posto de combustível ou se anda um pouquinho a mais nesse cenário de risco. Tá legal? Aí tem aquela situação na qual o marcador de gasolina começa a piscar. O que significa isso? Significa que ele está chegando no limite máximo de tolerância àquela situação de reserva. E se você não parar, o carro vai parar. Assim, uma empresa pode deixar de existir, uma empresa pode ter dificuldades, um produto pode deixar de existir e por aí vai. Entende? Então, esse ponto é importante sempre ter uma avaliação sobre os trade-offs de cada estratégia, avaliando o potencial retorno que ela pode trazer, bem como aquilo que pode, de maneira inerente, gerar e dar errado, que são os riscos que podem limitar o atingimento desse objetivo. Tá certo? Então, a avaliação desses trade-offs é super importante. E, evidentemente, pessoal, buscar formas de medir isso. Porque pode ser que a empresa faça tudo certinho. Vai lá, avalia uma estratégia, determina um determinado target para performance, determina apetites de risco que não aceitaria, mesmo o resultado potencialmente sendo muito alto, porque é aquela história, pode ser muito alto, mas também pode dar muito errado. Mas se não tiver uma forma de acompanhar essas exposições, é como navegar no escuro. Você pode até ter um norte, mas você não sabe o que vai encontrar pelo caminho, nem como você está durante esse caminho. Tá legal? Então, pessoal, esse é um assunto que depende de muito patrocínio do corpo executivo da empresa. Por quê? Porque eu já vivi situações, mesmo em empresas que deveriam ter uma maturidade um pouco mais elevada para esse assunto, ter uma abordagem extremamente qualitativa, ao ponto de dizer: o nosso apetite de risco é baixo, é médio, é alto. Ou seja, mesmo que você possa dizer, olha, para esse produto o nosso apetite de risco é alto, para aquele outro produto ele é baixo. Então significa, cara, tomem cuidado. Precisa ser um pouquinho mais específico, porque senão é praticamente necessário ter uma bola de cristal para conseguir identificar ou interpretar o que significa alto, o que significa médio, o que significa baixo. Então é importante que tenha um pouquinho, mesmo em abordagens qualitativas, tenha uma especificidade um pouquinho maior, para que seja clara a sua interpretação, para que as pessoas que executam o dia a dia entendam até onde a empresa pode ir. O recomendado é que toda empresa tivesse esse olhar, esse entendimento, principalmente para empresas pequenas. Mas para empresas grandes, a gente sabe que isso é difícil de implementar, mas no mínimo os gestores de confiança precisam ter esse entendimento, porque são eles que vão cascatear as metas para os seus corpos, os seus times. Tá legal? Então é importante que essas pessoas, ao menos esses gestores, tenham ciência do apetite de risco da empresa. Tá legal? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi situações, justamente nessa, que as empresas negligenciam, subestimam esse assunto, e eu já vi pessoas que, meu apetite de risco é alto, ou seja, eu quero correr grandes riscos em prol de grandes resultados. E aí você tem aquelas atuações de pessoas extremamente arrojadas, que fez uma operação arriscada, que tinham chance de dar errado, mas deu muito certo. E a pessoa fala, nossa, eu sou um gênio, eu tirei um coelho da cartola, eu consegui fazer um ótimo resultado para a empresa, e por aí vai. Evidentemente que tem a bonificação atrelada ao resultado e está tudo bem com relação a isso. Mas e se desse errado? E se essa execução, de maneira arrojada, que eu costumo dizer que às vezes até não é um arrojado, é irresponsável, coloca a empresa numa situação ruim. Ou seja, aquilo que deu certo poderia ter dado muito errado. E aí certamente seria uma surpresa para a administração. Ao ponto de, como é que alguém deixou isso acontecer? Por que ninguém viu isso? Agora a gente tem um passivo, a gente tem uma multa, a gente perdeu muito dinheiro numa transação, sendo que a gente estava tomando uma exposição de riscos que a gente já tinha declarado que a gente não aceitava. Mesmo potencialmente isso gerando um grande retorno.
Porque se desse errado, eu preciso ter garantias de eu conseguir absorver o impacto negativo. Então a gente tem exemplos tristes por aí de responsabilidades da administração que tomam uma exposição maior do que aguenta, dá errado e a empresa não consegue honrar o impacto negativo. E pode colocar em risco a própria continuidade da empresa, mas o pior disso são os impactos em seus clientes, tá legal? Então, já que eu sei agora o que significa apetite de riscos, como é que eu, um conceito, né, qualitativo, como é que eu posso começar então a pensar sobre isso? Então, pessoal, apetite a risco está dividido em 3 grandes grupos, tá legal? E como eu disse, não precisa você ter os 3, mas comece por algum lugar. Um primeiro grupo que é o estratégico, tá legal? Essa forma, esse segmento estratégico para apetite, ele está muito mais voltado na avaliação geral de investimentos, desenvolvimento de novos produtos, debates sobre fusões e aquisições, eventualmente mudança no modelo de negócio. E o processo de mudar do modelo de negócio precisa ser, às vezes, na linha do tempo, de maneira gradual. Não dá para me matar o atual modelo para o novo, eu preciso ter todo um processo de cronograma para isso. Então, o apetite a risco está muito mais voltado nessa forma geral, como a empresa está sendo administrada e operada, tá legal? Você também tem aspectos financeiros. E só voltando, em aspectos estratégicos, tende a ser um apetite muito mais qualitativo. Pode ter questões quantitativas, mas tende a ser mais qualitativo. Então não ache ruim você, para quem está começando agora, se você só tiver qualitativo. Pelo menos você tem a definição daquilo que você não está disposto a correr de risco, tá legal? Um outro agrupamento é de financeiro. Aí sim, é um pouquinho mais voltado pro quantitativo, que aí é o desempenho financeiro, é o retorno sobre os ativos que você tem, eventualmente ratings de crédito, perdas operacionais, que podem envolver fraude, questões relacionadas à cibersegurança e por aí vai. Então, quando eu falo cibersegurança, é quando você, inclusive empresas estão passando a pensar em fazer seguros para impactos de cibersegurança, por exemplo, um sequestro de dados. E o sequestro de dados, para quem não sabe, um pequeno parênteses, é quando alguém te ataca de maneira cibernética, sequestra suas informações e cobra resgate. Já tem muita empresa já fazendo seguro para que, caso aconteça, tenha uma ajuda financeira para fazer, no limite, o pagamento desse resgate. Tá legal? E por fim, um outro tipo de agrupamento relacionado a aspecto de apetite é o operacional. Aí está muito mais voltado à capacidade de entrega, à capacidade de produção. Aspectos relacionados aos impactos ao meio ambiente, questões relacionadas à segurança, propriamente dito. Aí, quando eu falo segurança, pessoal, desde implementação de controles mais lógicos, né, cibersegurança, a gestão de acessos, controles sistêmicos e por aí vai, como também segurança de saúde e segurança do trabalho. Ou seja, o seu corpo operacional só poder trabalhar caso esteja devidamente com o equipamento sendo utilizado. Tá legal? Aspectos relacionados à qualidade, concentração de clientes, fornecedores e por aí vai. Ou seja, é tudo aquilo que diz respeito à forma de executar a empresa. Tá legal? Então você percebe que a empresa pode ter vários tipos de apetite de risco. E por isso que eu recomendo que esses níveis de apetite de risco sejam cascateados, assim como metas deveriam ser. Então por isso que eu recomendo partir de uma análise das metas que hoje a sua empresa tem definida. Tá legal? E quando eu for fazer essa análise, então, de o que pode dar errado, ou quais são os riscos inerentes à minha estratégia de geração de valor, eu recomendo que vocês façam uma análise considerando 2 grandes ambientes, o interno e o externo. Para o ambiente interno, você precisa avaliar o capital que você tem disponível para fazer investimentos, as pessoas envolvidas que você tem dentro de cada objetivo a ser alcançado, os processos estão bem definidos para isso, principalmente tecnologia. Se você tem tecnologia suficiente para entregar a sua estratégia. Então, esses são drivers considerando o ambiente interno. E os drivers do ambiente externo. Aí você pode envolver questões políticas, questões econômicas, questões sociais, a própria questão da tecnologia do ponto de vista de tendência e por aí vai, questões de compliance, avaliando as leis que podem ser necessárias darem atenção a depender do produto que você está desenvolvendo e principalmente o meio ambiente.
qual é o tipo de impacto que você vai gerar para o meio ambiente. E quando eu falei aspectos sociais, qual é o tipo de impacto social que a sua empresa, o seu produto pode gerar. Ou seja, você pode ter uma empresa que está soltando um produto de inteligência artificial e esse produto está completamente enviesado ou gerar algum tipo de preconceito com algum tipo de grupo de pessoas na sociedade. Hoje a gente tem machine learning sendo adotado de maneira bem larga, né, bem ampla, desde processos de seleção até processos de crédito, produtos e por aí vai. Então você pode ter esse tipo de impacto que possa gerar algum tipo de viés no seu produto. Então é legal ter esse produto? É legal, mas desde que você entenda o seu processo de desenvolvimento precisa estar garantido e seguro para que não atinja um tipo de impacto negativo. Tá legal? Então esses são drivers que eu recomendo que você utilize para ajudar na definição do apetite de risco usando aquelas 3 grandes categorias. Tá legal? Então, definir, vamos lá, conseguir entender, conseguir fazer exercícios, que isso normalmente é feito em sessões de debate, né, para ter mais de uma visão, mais de um viés sobre esse assunto. Muito bem, a conseguir definir meu apetite a risco, tá certo? Como é que está resolvido? Não. É importante monitorar, é importante reavaliar se o seu apetite a risco precisa ser alterado. E tem alguns drivers aqui, alguns gatilhos, melhor dizendo, que podem fazer e sejam motivos de revisão do seu apetite. Por exemplo, um novo projeto, uma necessidade de um novo produto que surgiu e necessita de um investimento não programado anteriormente. Então vai precisar ser avaliado qual é o nível de investimento que eu vou ter que alocar para isso em detrimento dos outros que eu já tenho. Tá legal? Um outro ponto que pode gerar um gatilho de mudança do seu apetite, estratégia barra apetite, mudou a administração. Novos gestores estão assumindo a dianteira da empresa que tem talvez um outro tipo de comportamento e queira mudar o nível de exposição que a empresa aceita de riscos. Tá? A própria Covid, né, o próprio que gerou nos últimos anos, fez com que as empresas revisassem ou dessem maior atenção com relação a isso, principalmente com relação à necessidade de continuidade de negócios. Uma recessão econômica, problemas com faturamento devido a uma questão de endividamento, pressão regulatória pode ser um grande gatilho para você mudar o seu apetite. Ou seja, você estava avançando, não se preocupando com isso, com um apetite extremamente alto, mas depois você tomou uma inspeção, você foi avaliado e recebeu uma multa ou recebeu a necessidade de dar atenção a melhor aspectos de compliance. Então isso fatalmente vai fazer com que a sua expectativa de retorno dê uma diminuída ou, para você manter esse nível de expectativa de retorno, que sua capacidade de gestão de risco seja melhor, que a sua capacidade de resposta a risco seja melhor. Então é aquela história, até que ponto eu aguento e mesmo que eu supere esse ponto, até onde eu aguento absorver esses impactos. Então é preciso fazer esse tipo de análise, tá legal? Então, pessoal, essa questão de apetite constante e equilíbrio é super importante. Vocês percebam que quando bem implementado, isso certamente pode trazer mais segurança e não trazer surpresas desagradáveis no meio do caminho. Só que, se a gente for avaliar, e a gente disse aqui que existe uma relação direta entre retorno esperado e risco inerente para conseguir esse retorno. Mas o próprio retorno, pessoal, pode ter variações. Ele pode estar muito acima ou abaixo daquilo que se esperava. A análise de apetite tem que levar em consideração, inclusive, essa variação. Tá? Por quê? Porque pode ser que o retorno, a meta, seja até mais positiva do que se esperava e ainda assim estar dentro de um apetite de risco. Ou seja, os gestores conseguem saber quando pode até avançar mais ou não. Tá? E pode acontecer, inclusive, de o retorno ou aquela operação, aquele objetivo que está sendo buscado, supera o limite de exposição de riscos, ou seja, supera o apetite. Nessa situação, pessoal, não é para o fim do mundo. Por isso que o apetite de risco é dividido em 2 etapas. Você tem um primeiro limite que é aceitável para correr riscos. Superou esse limite, você entrou numa camada de tolerância à exposição de risco. Ou seja, quanto tempo você tolera ficar acima do seu apetite.
E qual que é o limite máximo? É a capacidade que a sua empresa tem de absorver potencialmente impactos negativos. Se você supera, inclusive, esse segundo limite, ou seja, você está correndo o risco de não conseguir absorver um impacto negativo. Isso pode ser o fim do seu business, o fim do seu produto. Tá? Além de, evidentemente, gerar um grande impacto reputacional. Então, quando for definido esse aspecto de apetite, é um processo evolutivo, mas para aqueles que já conseguiram definir um processo de apetite, pensem já em qual é a faixa de exposição para determinado risco que você consiga tolerar. Então, o seu apetite precisa conter dois limites. O primeiro limite é propriamente o apetite e um segundo limite é até onde você suporta ficar acima do seu apetite. A estratégia tem que ficar morando dentro dessa faixa? Evidentemente que não. Então, é por isso que é importante acompanhar. Superou o apetite, mas voltou, está tudo certo. O superou, está há algum tempo lá, mas tem justificativa, também está administrado. Mas superou e está aumentando cada vez mais, significa que está tendo uma falha de gestão. Ou seja, você está entrando num ambiente na qual aquela história que eu dei no início, você pode até estar com uma falsa sensação de um faturamento, uma performance muito boa, mas potencialmente você pode ter problemas por você não conseguir entregar, se der alguma coisa errada você não conseguir absorver e por aí vai. Tá legal? Então é importante que tenha a análise de apetite e a consideração da variação do seu retorno esperado, da sua meta, e sobretudo se essa variação romper o seu limite de apetite, qual é a faixa, qual é o segundo limite que no máximo você está disposto a aguentar. Tá legal? E como eu disse, tem muitas empresas que já são obrigadas a fazer isso e isso é levado muito a sério, ao ponto de levar multas e sanções a respeito de administração acima do apetite. Tá legal? Então, é interessante e importante ter essa análise sendo feita caso a caso. Tá? Então, principalmente para as empresas que estão começando, que têm um potencial grande de geração de resultados, podem ter problemas caso o único driver de análise e gestão seja resultados. Por isso que o assunto de apetite a risco é tão importante. Tá legal? Então, pessoal, eu ia complementar aqui e vou só deixar um gostinho de quero mais em como acompanhar isso, que já é a introdução de indicadores de performance, indicadores de risco, quando o indicador de performance vira e pode virar um indicador de riscos, quando o indicador de controles pode alimentar um indicador de riscos e por aí vai. Isso é pauta para o próximo vídeo, que eu vou explorar quais são os tipos, quais são as formas de implementar indicadores e como é que você pode implementar a forma de monitorar esse assunto todo. Por hoje, meu objetivo era trazer realmente esses conceitos de apetite a risco, a importância de se investir nisso, começando a avaliar as metas e para aqueles que já têm uma definição já de apetite, é começar a buscar ser mais específico ainda, podendo ter a empresa podendo ter mais de um apetite, divididos entre qualitativos e quantitativos. O quão mais observável for esse apetite, melhor vai ser para a sua empresa, melhor vai ser para a sustentabilidade dos seus resultados, tá legal? É isso, espero que tenham gostado. Comentem esse vídeo caso vocês queiram que eu explore algum ponto específico. Caso queiram me procurar também diretamente, podem me procurar. Vai ser um prazer para a gente conseguir debater cada vez mais esse assunto. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço.